Olá, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo esteja com vocês. Neste sétima semana após Pentecostes, o texto indicado para a nossa reflexão é a conhecida parábola do joio e do trigo. Nesta parábola, Jesus usa da imagem do campo, do trabalho na lavoura, para explicar o que é o reino de Deus. Ele diz que o reino de Deus é como uma plantação de trigo, onde foram semeadas sementes de trigo. Veio um inimigo e espalhou na plantação sementes de joio. Os trabalhadores deste proprietário, desse lavrador, chegam até ele e perguntam e dizem a ele: olha, a sua plantação está muito bonita, mas também está cheia de joio. O que é que poderia ter acontecido? Então Jesus explica que o lavrador respondeu: olha, provavelmente foi algum inimigo que semeou sementes de joio na minha propriedade. E os trabalhadores do lavrador imediatamente querem arrancar o joio do meio do trigo. E o lavrador diz: não façam isso. Deixemos para o momento da colheita, pois na colheita é o melhor momento, o momento adequado para que a gente possa fazer o corte, né, a retirada do joio. Isso está em Mateus capítulo 13, os versículos 24 ao versículo 30. Gostaria de compartilhar com vocês, de modo especial, os versículos 29 e o versículo 30 que dizem: deixem o trigo e o joio crescerem junto até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem enfeites para ser queimado, depois colham o trigo e ponham no depósito. Gostaria de compartilhar com vocês uma atualização desta mensagem de Jesus, uma explicação para ela, permanecendo no mundo da lavoura do campo. Nas plantações de arroz também acontece algo muito parecido com o joio e com o trigo. Pessoalmente conheço mais plantações de arroz. De trigo nunca pude estar numa plantação de trigo com mais atenção e cuidado para saber como funciona o joio. Mas no caso do arroz existe uma planta, uma erva daninha que a gente chama de primo. Tem outros lugares que tem outro nome. Mas o primo, como o próprio nome diz, tem este nome porque ele é muito parecido com a touceira de arroz. Ele cresce ali próximo da touceira de arroz, com as folhas e o mesmo jeito de arroz. E quando a gente vai carpir, não tem muito como discernir. Ele cresce junto, somente na hora da colheita, quando os grãos do arroz viram cachos, o primo também produz os seus cachos. E aí sim a gente se dá conta que ali há esta planta que está invadindo o terreno. Pois bem, esta situação de ter uma erva daninha no meio da plantação de arroz e de outras plantações é muito comum, né? Quem trabalha com a lavoura sabe que é preciso sempre carpir e cuidar bem das plantas para que elas cresçam e produzam frutos, mas é inevitável que algumas ervas daninhas continuem, ainda mais quando elas são tão parecidas, as folhagens e tudo mais. E a gente só vai saber se a planta é arroz ou não, né? Se é arroz ou se é primo, na hora da colheita. E a agricultura, de modo geral, nos dias de hoje, elas partem de um princípio muito interessante, como a gente pode ver nas plantações de arroz que tem aqui por perto, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, ou no Brasil todo, que é a ideia de que é preciso manter a lavoura limpa de qualquer tipo de praga. A linguagem usada na agricultura é de que é preciso manter uma limpeza muito grande para que a plantação produza muitos frutos. E para isso é utilizado veneno agrotóxico de toda a ordem, para que a plantação fique homogênea, com os pés de arroz muito produtivos e que não saia nenhum tipo de erva daninha ali. E nem mesmo insetos circulem por ali, abelhas ou nenhum outro tipo de inseto. Então a ideia de pureza na plantação, de limpeza,
de ordem, de organização, é uma coisa que é muito valorizada, porque com isso a ideia é que se produza mais, muito mais. Jesus usa este exemplo também para dizer a nós que na vida a gente precisa refletir sobre como nós agimos, qual é o nosso papel nesta lavoura. E se a gente for aí mais a fundo, essa forma de pensar a produção agrícola nos dias de hoje nos leva a consumir uma grande quantidade de agrotóxico em nome dessa limpeza da lavoura. Porque há pesquisas que mostram que o brasileiro consome cerca de 7,5 quilos de agrotóxicos por ano. É uma quantidade absurda de agrotóxicos que a gente consome nos alimentos que a gente recebe na nossa mesa. E isso certamente influencia a nossa saúde e influencia a forma como nós, como sociedade, nos organizamos e as doenças que adquirimos. E do mesmo modo, se a gente for usar esse exemplo na nossa vida, continuarmos nesse exemplo do joio e do trigo, nós podemos compreender na explicação que Jesus dá, é que muitas vezes nós seres humanos não compreendemos o nosso papel nessa missão que Deus nos dá. Nós compreendemos que nós somos os lavradores, que nós somos os responsáveis por ir e cuidar da lavoura para que ela fique limpa, certinha, em ordem, pura, sem nenhum tipo de erva daninha. E Jesus vem e diz para nós, não é essa a função de vocês. Vocês são as sementes que caem neste solo, nessa lavoura. O agricultor, o lavrador é o nosso Deus, sou eu, né? E a colheita é feita pelos anjos de Deus. Os trabalhadores que fazem a colheita são os anjos de Deus. Portanto, a colheita, a imagem do joio e do trigo, é uma imagem sobre a vinda do reino de Deus. Nós somos as plantas que estamos plantados nessa imensidão dessa grande lavoura que Deus tem no mundo. E muitas vezes, por confundirmos esse papel, nós cristãos, ao longo da história, entendemos que estava no nosso papel separar o joio do trigo antes da colheita, que era nossa função purificarmos a sociedade, purificarmos a nossa comunidade. E o nome dessa ideia de pureza, de que nós, como pessoas pecadoras, vamos implantar o reino de Deus, em nome disso, foi feita enormes atrocidades na história humana, em nome da fé cristã. Em nome disso foram feitas cruzadas que mataram e perseguiram inúmeras pessoas na Idade Média. Milhares de pessoas foram mortas na fogueira, crucificadas também, em nome da pureza do Evangelho. Em nome dessa mesma pureza do Evangelho, de que é possível nós purificarmos a humanidade e que algumas pessoas precisam passar por castigos e provações que nós, como cristãos, vamos fazer. Os indígenas foram perseguidos, assassinados e praticamente desapareceram, foram reduzidos a muito poucos no nosso país. Do mesmo modo, com essa mesma ideia de que os cristãos instalariam o reino de Deus na terra, milhões de pessoas da África foram trazidas para o Brasil para trabalho escravo, e a justificativa para isso é que o sofrimento deles, do trabalho deles, era uma forma de purificá-los para poder ter acesso ao reino de Deus. Em muitos momentos da história, nós cristãos, os cristãos de modo geral, alguns cristãos, compreenderam que a fé, cabia a elas a instauração do reino de Deus. E se a gente for pensar bem, ainda hoje, há muitas pessoas que acreditam que é possível contribuir de algum modo para que o reino de Deus seja instalado e que o reino de Deus se identifica com algum projeto político. Jesus, com esta parábola, diz, não, isso não acontece. Não está em nossas mãos, não é nossa missão promover a instauração do reino de Deus. Nós somos apenas sinais. Nós produzimos frutos, é verdade, nós somos conhecidos, se somos joio ou trigo, pelos frutos que produzimos, pela forma como nós praticamos, crescemos, somos cultivados nessa imensa lavoura que é a missão de Deus. Portanto,
nós somos plantas nessa parábola de Jesus. Não está em nossas mãos o poder de avaliar quem é joio e quem é trigo. Evidentemente que na vida há pessoas que estão mal intencionadas e a gente sabe disso. Nós temos o dever de nos afastar dessas pessoas, e quando elas agirem com maldade, nós temos o dever de cobrar justiça e tentar estabelecer aqui essa justiça que o reino de Deus, que Jesus prega, estabelece, que é um reino de amor, de justiça, de compaixão. Mas, de modo algum, está em nossas mãos promover ou estabelecer o reino de Deus na terra. E essa confusão é muito comum no nosso meio. Portanto, nos leva também a sofrimento, porque imagina que nós, como cristãos, nós seremos sempre plantas como o trigo que produz frutos e dá alimentos. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes vem tempestade sobre nós, como esta que estamos vivendo hoje, que impede que a gente viva plenamente a comunhão com Deus. Portanto, nós somos muito pequenos nessa imensa lavoura. Podem vir pragas, podem vir tempestades, podem vir chuva de gelo, e nós, como plantas neste cultivo, podemos ser prejudicados. A missão que Deus nos dá nesse sentido é que a gente compreenda esta palavra dele e atue nessa sociedade com amor, com compaixão, e faça de tudo para que plantemos sinais do reino de Deus, mas compreendendo que jamais teremos o reino de Deus instaurado por nossas mãos. Isso nos leva a lugares muito perigosos, em que pessoas são perseguidas e são massacradas por essa ideia que absolutamente tem a ver com o reino de Deus. Esta mensagem de Jesus está localizada num contexto de várias parábolas que ele compara sobre o que é o reino de Deus. E ele nos alerta para que nosso agir na fé, nosso agir em sociedade, nosso agir como comunidade cristã, é esse que temos feito neste final de semana, de nos solidarizarmos com as pessoas que sofrem, com as pessoas enlutadas, que a nossa missão enquanto cristãos e cristãs é levar o amor, solidariedade e a oração às pessoas que estão passando por sofrimento, pessoas que não podem enterrar seus entes queridos da forma como gostariam, pessoas que estão internadas, vivem em situação de muita tristeza, sofrimento. Nós, como cristãos, devemos nos aproximar dessas pessoas, nossos irmãos, nossos primos, para continuar com a parábola, com a ilustração que eu trouxe antes, e prestar nossa solidariedade, porque a colheita pertence a Deus, não a nós. E nós devemos nos solidarizar com a lavoura, com as plantas que estão ao nosso redor. E a gente pede que o Espírito de Deus nos dê esse discernimento e mobilize nossos corações, mentes e o apoio que a gente pode dar às pessoas que nesse momento sofrem pela coronavírus, por inúmeras outras doenças que estão neste mundo, pela desigualdade tão marcante da nossa sociedade, pelas enormes dificuldades que as pessoas estão tendo de conseguir trabalho, do desemprego, da situação financeira tão difícil que a gente atravessa, que a gente possa nos solidarizar com todas as pessoas que sofrem e também conosco mesmo. Esta palavra vem até nós, nos irriga, nos fornece adubo, nos dá energia através da luz de Deus para continuarmos plantas que crescem e produzem bons frutos. Que estas palavras cheguem até vocês e tragam esperança e, acima de tudo, nos mobilize para a solidariedade e para a missão. Essa sim que nós, como plantas de Deus, temos, que é de levar, de produzir o fruto do amor e da compaixão. Amém.